Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de maio de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Levi lhe ofereceu mais tarde um grande festim em sua casa, onde havia muitos publicanos e outras pessoas que também tomaram lugar à mesa. Lucas 5:29. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos. Meta do dia: sacrificar-se em favor de um parente querido que esteja necessitado de auxílio. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Benfeitores amigos, irmãos que nos amam, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos toda a nossa família, todas aquelas pessoas que amamos e rogamos, Jesus, que nos ampare, que nos assiste, nos fortaleça na fé, na esperança, no amor e que cada dia mais possamos desenvolver os laços de amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também a campanha de fraternidade Alta de Souza. Teremos o tratamento espiritual e também a distribuição da sopa fraterna. Depois das 4h30 até às 7 da noite, nós teremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. Então, venha estudar conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Esse livro foi escrito, psicografado pelo médium Valdo Vieira e tem comunicação de diversos espíritos. Como sabemos, a construção desta obra encontra-se disposta por ordem alfabética dos nomes dos espíritos. E a mensagem de hoje é do espírito Clélia Rocha. Tem bom ânimo. Por mais turbilionária e dolorosa te seja a existência, não ouvides 3 recursos essenciais ao sustento da paz íntima: a prece, a leitura edificante e o serviço desinteressado em favor do próximo. Frequentemente é empolgado pelas tribulações que a observem nas lides terrestres, distancia-se o homem do mundo espiritual que o rodeia, esquecendo esse trio de amor e luz. Entretanto,
Em qualquer circunstância, a oração alivia, a página consoladora esclarece e mera demonstração de bondade atrai, para quem a pratica, o reconhecimento de quem o recebe por fator de renovação. Não vaciles desse modo na própria fé. Confia, educa-te e trabalha amparando sempre, na convicção de que os mensageiros divinos jamais te abandonam. Chaves da fortuna amoedada não te abrirão portas para a tranquilidade da alma. Cetros de autoridade passageira não te solucionarão problemas do espírito, e o falso repouso da fuga comprada não te suprime as sombras da consciência. No que tange à individualidade imperecível, só existe uma diretriz clara e justa: a preparação do futuro espiritual. Na prodigiosa orquestra de forças, formas, sons, cores e movimentos de que se compõe a vida, não permitas que as tuas obrigações propriamente humanas, respeitáveis, mas transitórias, te desfigurem a visão da realidade. Não te admitas ao desamparo, recolhe o socorro que a providência te oferta na feição de serviço. Não demandes auxílio somente à distância. Ajuda a ti mesmo. Entreabre o celeiro da própria confiança e sorri, ainda mesmo no seio de pesares e aflições. Não te incomode sofrer. Chora a caminho da alegria perfeita, como quem chora guardando a luz da consciência, pacificada no dever irrepreensivelmente cumprido. Todos os sofrimentos trazem consolo, mesmo aqueles físicos ou morais que afligem as criaturas em maior grau de intensidade à face da violência com que se manifestam, quais sejam o desastre, a moléstia inesperada, o desentendimento ou a desilusão. O mal temporário, suportado com paciência, faz-se bem definitivo. Por que motivo agravar provações no pessimismo devastador? Ninguém vive sem compromissos perante a lei. Quem ainda não delinquiu. O erro é comum na escola de cada dia. Urge, porém, apagá-lo e prosseguir na lição. A queda é acidental, repetindo, a queda é acidente natural no esforço de quem se movimenta e constrói. Importa, contudo, levantar e reaprender. Encoraja-te, pois, e segue adiante, espalhando o bem, porque em toda dificuldade basta que te arrimes à fé simples e pura, para ouvires a voz do Senhor a dizer-te no coração: tem bom ânimo, para que duvidar? Então, tivemos aí, meus amigos, a mensagem do Espírito Clélia Rocha: tem bom ânimo. E é importante essa chamada de atenção do Espírito para conosco, porque às vezes nós emburramos por diversas situações, criamos complicações para nós. Nós já sabemos que vivemos
em uma situação em que nós já sofremos. O sofrimento, ele faz parte do processo reencarnatório nosso. O que nós temos que aprender é conviver com a dor, é conviver com o sofrimento. Ah, eu vou me suicidar para resolver o problema. Não resolve o problema. Vai arranjar mais problema. Ah, eu vou sair em fuga para lá e para cá, mudando de lugar, mudando. Não vai mudar o problema. Então, diante da dificuldade que nós nos encontramos, nós temos que desenvolver o bom ânimo. É uma conquista do nosso espírito, porque exige um esforço em nós. O espírito Clélia Rocha diz assim, que nós precisamos de 3 recursos para continuarmos no sustento da nossa paz íntima. Porque o sofrimento, todas essas questões íntimas que nós temos, às vezes o abandono, a doença física, a doença mental, os próprios processos obsessivos que se instalam em nós, para que a gente consiga, de fato, vencer ou estar numa situação melhor diante dos problemas que nós temos, devemos buscar a prece constante na nossa vida. Então, orar, meus amigos, orar, para que a gente possa ter o esclarecimento necessário de decisões que devemos tomar. Segundo passo, leitura edificante. Buscar uma obra, um livro que vai nos instruir, que vai alimentar o nosso espírito, para que a gente possa desenvolver o ânimo. E, por fim, o serviço desinteressado em favor do próximo. O que é o serviço desinteressado? Eu vou fazer o bem, vou fazer a caridade, sem levar em conta que eu quero o melhor para mim. Ah, eu vou fazer, eu vou doar uma cesta básica, vamos colocar dessa maneira, porque eu quero ser paparicado diante disso, então isso já tem interesse. Ah, eu quero ser louvado por aquela pessoa, então isso já é desenvolver interesse. Então, o desinteressado é que eu vou fazer o bem sem que as pessoas fiquem divulgando o bem que eu faço. E aí nós vamos conseguindo perceber que cada um de nós está num processo de dor também, está num processo de tribulação. E esse processo de tribulação pode nos levar a uma dor irreparável ou um afastamento de Deus, por exemplo, um afastamento da fé. Como diz a Clélia, precisamos confiar, precisamos educar e trabalhar sempre para que as mensagens divinas não sejam abandonadas por nós. Então, é um processo constante que nós vamos trabalhando dentro do nosso ser, da nossa reforma íntima, para compreender. Olha, José, se você se encontra nesse patamar de dor, de sofrimento, você tem que avaliar até que ponto você contribuiu para que chegasse a esse ponto. E quando a gente vai fazer a autoanálise, nós vamos perceber que muitas questões dessas nós somos responsáveis onde nós nos encontramos. Por isso que é muito importante nós pararmos diante das situações, tomarmos pé da situação e buscar ajuda, para que a gente de fato consiga avançar. Por isso que a casa espírita, nós, em nossa casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, que acontece toda segunda-feira.
Então, você pode buscar esse auxílio, você pode buscar o tratamento, você pode buscar o reequilíbrio. Então, toda segunda-feira, às 8 da noite, das 8 até às 10 horas, nós nos encontramos lá para auxílio a todos aqueles que precisam, para o tratamento, para o passe, para escutar. E nós vamos perceber que muitas enfermidades foram construídas por nós, pelas nossas neuroses, pela nossa falta de amor, pelo ódio, pela raiva, pelas mágoas, pelos ressentimentos que nós fomos construindo durante a nossa encarnação. Por isso é muito importante nós nos desvencilharmos desses processos neuróticos que nos levam a muita dor e muito sofrimento. E como a Clélia nos chama a atenção, oremos sempre. Busquemos na oração, na leitura edificante e na prática do bem o equilíbrio. Não tem outra fórmula de tratamento. Precisamos do equilíbrio. Precisamos da prática do bem. Então vamos continuar firmes em nossa tarefa, desenvolver a tranquilidade da nossa alma. E a tranquilidade da nossa alma está ligada ao bem que nós fizermos. Então vamos fazer prece. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas as lideranças religiosas, de todos os tipos religiosos. Que o Jesus possa nos intuir por meio dos benfeitores amigos, dos nossos guardiães, que sempre estão sob o comando do Pai, a nos auxiliar, a nos intuir em nossas tarefas. E que consigamos, Jesus, desenvolver o amor, desenvolver a paz, desenvolver a compaixão e a misericórdia. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.